Ela só queria companhia por uma noite. Mas o homem que apareceu era um CEO bilionário disfarçado. Ele tinha um motivo secreto para estar ali. E nada seria igual depois daquele encontro. A chuva de março batia contra as janelas do escritório de arquitetura no centro de São Paulo, criando um ritmo constante que Marina Santos conhecia bem. Eram quase 9 da noite, e ela ainda estava debruçada sobre as plantas do novo projeto residencial, os cabelos castanhos escuros, presos em um coque bagunçado, e os olhos verdes cansados pela longa jornada de trabalho. Marina, você vai dormir aqui de novo? A voz de Carla, sua sócia e melhor amiga, ecoou pelo escritório vazio. Já é a terceira vez esta semana. Marina suspirou, erguendo o olhar das plantas. Preciso terminar isso antes da apresentação de amanhã. O cliente é muito exigente e você está se matando de trabalhar para fugir dos seus problemas pessoais. Carla a interrompeu, aproximando-se da mesa com uma xícara de café fumegante. Fala sério, Mari. Desde que o Lucas terminou com você, você virou uma workaholic. O nome do ex-namorado fez Marina fazer uma careta. Lucas havia terminado o relacionamento de 2 anos, alegando que ela era ambiciosa demais e que não tinha tempo para construir uma família. A ironia era que ele havia começado a namorar uma colega de trabalho 2 semanas depois. Não é sobre o Lucas, Marina mentiu, voltando a atenção para os desenhos. É sobre construir minha carreira. Claro que é. Carla sentou-se na beirada da mesa, forçando Marina a olhar para ela. E o que você vai fazer sobre a gala de sexta-feira? Marina sentiu o estômago se contrair. A gala anual de arquitetura e engenharia era o evento mais importante do setor em São Paulo. Todos os grandes nomes estariam lá, incluindo possíveis clientes e, inevitavelmente, Lucas com sua nova namorada. Vou trabalhar, Marina murmurou. De jeito nenhum. Carla bateu a mão na mesa. Você já confirmou presença. Além do mais, é uma ótima oportunidade de networking. Para aparecer sozinha enquanto todo mundo vai acompanhado? Não, obrigada. Carla ficou em silêncio por um momento. Então seus olhos brilharam com uma ideia que Marina imediatamente desconfiou. Se você não fosse sozinha. Carla, não vou implorar para nenhum amigo me acompanhar como favor. Já passei por essa humilhação. Não estou falando de amigos. Carla abriu o laptop e começou a digitar. Estou falando de contratar alguém. Marina quase derrubou o café. Você enlouqueceu? Pensa bem. É só uma noite. Você aparece com um cara elegante e bem vestido. Faz seu networking em paz. Mostra para todo mundo que está bem. E pronto. Sem compromisso. Sem drama. Carla, isso é inteligente. Carla completou virando a tela do laptop para Marina. Olha, já encontrei uma agência discreta. Eles fornecem acompanhantes para eventos sociais. É tudo muito profissional. Marina olhou para a tela com uma mistura de horror e curiosidade. O site era elegante e discreto, com fotos de homens bem vestidos e sorridentes, todos parecendo saídos de uma revista. Eu não posso fazer isso, Marina sussurrou. Por que não? Você está sempre dizendo que é uma mulher independente e moderna. Qual é o problema de contratar um serviço quando precisa? Marina mordeu o lábio inferior, uma mania que tinha desde criança quando estava nervosa. A ideia era absurda, mas também tentadora. Há meses ela evitava eventos sociais justamente para não ter que enfrentar olhares piedosos ou comentários sobre estar encalhada aos 28 anos. Se alguém descobrir, ninguém vai descobrir se vocês se comportarem naturalmente. Além do mais, metade das pessoas nesses eventos provavelmente está fingindo alguma coisa. Marina olhou pela janela, observando as luzes da cidade se refletindo na chuva. São Paulo nunca parava, nunca descansava, assim como ela. Talvez fosse hora de parar de se esconder. Quanto custa? Perguntou, quase sem acreditar que estava considerando a ideia. Carla sorriu, sabendo que havia vencido. Depende do pacote. Tem desde acompanhamento básico até, outros serviços. Carla, relaxa, estou brincando. O básico inclui acompanhamento ao evento, conversação inteligente e comportamento de namorado apaixonado. R$ 1.000 pela noite. Marina engoliu em seco. Era muito dinheiro, mas ela havia economizado bastante nos últimos meses, já que sua vida social estava inexistente. Eu não acredito que estou considerando isso,
murmurou. Então está considerando? Marina fechou os olhos pensando na cara de surpresa que Lucas faria ao vê-la acompanhada. Pensou nos comentários maldosos que finalmente cessariam. Pensou na possibilidade de ter uma noite tranquila, focada no trabalho, sem ter que lidar com pena alheia. Só por uma noite, disse finalmente. Carla deu um pequeno grito de comemoração. Vai ser perfeito. Vamos escolher o cara agora mesmo. Enquanto Carla navegava pelo site, Marina sentiu uma mistura de alívio e terror. O que ela estava fazendo? Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em meses, sentiu uma pequena fagulha de expectativa. Talvez, só talvez, aquela noite pudesse ser o começo de algo diferente em sua vida. Gabriel Monteiro ajustou o nó da gravata pela 10ª vez, enquanto observava seu reflexo no espelho do banheiro de seu apartamento, cobertura em moema. O homem que o encarava de volta tinha cabelos castanhos bem cortados, olhos azuis penetrantes e uma expressão cansada que meses de reuniões intermináveis haviam esculpido em seu rosto de 32 anos. Senhor Monteiro, o carro já está esperando. A voz de Sebastião, seu motorista e segurança pessoal há mais de 10 anos, ecoou do interfone. Gabriel suspirou. Mais uma reunião de diretoria. Mais uma decisão que afetaria milhares de funcionários. Mais um dia em que se sentiria como um estranho em sua própria vida. Já vou, Sebastião. Mas em vez de se dirigir à porta, Gabriel abriu a gaveta da cômoda e tirou uma carteira simples de couro marrom, bem diferente da carteira de grife que usualmente carregava. Dentro dela, apenas alguns documentos com o nome Gabriel Silva e alguns cartões de débito de uma conta que havia aberto com uma pequena quantia. 3 meses atrás, em um momento de sufocamento existencial, após descobrir que sua então namorada estava interessada apenas em seu dinheiro, Gabriel havia tomado uma decisão que seus amigos consideraram insanidade temporária. Ele havia começado a viver uma dupla vida. Durante o dia era Gabriel Monteiro, CEO da Monteiro Construções, uma empresa que seu avô havia fundado e que ele transformara em um império. À noite e nos fins de semana, era Gabriel Silva, um cara comum que dirigia para aplicativos de transporte e, ocasionalmente, aceitava trabalhos como acompanhante para eventos através de uma agência discreta. A ideia havia surgido durante uma conversa com seu terapeuta sobre a necessidade de conectar-se com a realidade das pessoas comuns. Gabriel havia interpretado isso de forma bastante literal. Senhor, a voz de Sebastião soava preocupada. Gabriel guardou a carteira no bolso e pegou uma jaqueta de couro simples pendurada no armário. Por baixo do terno de grife que usaria na reunião, vestiu uma camiseta branca básica. Sebastião, preciso que você me deixe no escritório, mas depois pode dispensar o motorista do final da tarde. Vou sair por conta própria hoje. Senhor, o senhor tem o jantar com os investidores japoneses às 8. Vou remarcar. Sebastião, um homem negro de 55 anos com a paciência de um santo e a lealdade de um irmão, apenas assentiu. Ele havia aprendido a não questionar as fases de Gabriel, como costumava chamá-las. O dia na Monteiro Construções passou em um borrão de relatórios financeiros e discussões sobre o novo empreendimento residencial no Brooklyn. Gabriel presidiu as reuniões com sua eficiência habitual, mas sua mente estava em outro lugar. Às 6 da tarde, ele se trancou em seu escritório e abriu o laptop pessoal. Havia uma mensagem na plataforma da agência. Solicitação para acompanhamento em evento social. Gala de Arquitetura e Engenharia. Sexta-feira, 19 horas. Cliente. Marina S. Observações especiais. Discreta, elegante. Necessário conhecimento básico sobre arquitetura. Pagamento. R$ 1.000. Gabriel sorriu. A arquitetura era um assunto que dominava muito bem, considerando que sua empresa era uma das maiores do ramo. E algo sobre a simplicidade da solicitação, sem pedidos extravagantes ou insinuações inadequadas, o intrigou. Ele clicou em aceitar e digitou uma resposta. Confirmado. Gabriel Silva. Nos encontramos no local. Depois de enviar a mensagem, Gabriel tirou o terno de grife e vestiu a camiseta branca, colocando a jaqueta de couro por cima. Guardou a carteira de CEO e pegou a de Gabriel Silva. A transformação era mais psicológica do que física, mas funcionava.
Saiu do prédio pela garagem e pegou o seu Civic 2015, um carro que havia comprado usado especificamente para sua outra vida. Enquanto dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo, Gabriel refletiu sobre como havia chegado àquele ponto. Herdeiro de uma fortuna, formado em administração pela FGV e com MBA em Harvard, ele havia dedicado os últimos 10 anos de sua vida a expandir os negócios da família, mas em algum lugar no caminho havia perdido a si mesmo. Relacionamentos interesseiros, amizades superficiais, uma rotina que o deixava emocionalmente vazio. A experiência Gabriel Silva havia começado como um experimento, mas estava se tornando a parte do dia que ele mais aguardava. Como motorista de aplicativo, conversava com pessoas reais sobre problemas reais. Como acompanhante ocasional, conhecia mulheres que o escolhiam por sua companhia, não por sua conta bancária. Claro, havia mentiras envolvidas, mas Gabriel se consolava, pensando que pelo menos as conexões que fazia eram genuínas, mesmo que temporárias. Estacionou o carro em frente a um pequeno restaurante no bairro da Liberdade e entrou. Havia marcado um encontro com Ricardo, seu único amigo que sabia sobre sua dupla vida. E aí, Bruce Wayne? Ricardo brincou quando Gabriel se sentou à mesa. Como está a vida de civil? Muito engraçado. Gabriel pediu uma cerveja ao garçom. Na verdade, está sendo esclarecedor. Esclarecedor como? Gabriel pensou por um momento. Você sabia que a maioria das pessoas se preocupa em pagar o aluguel no final do mês? E que existem mulheres que trabalham 12 horas por dia e ainda acham tempo para cuidar dos pais idosos? Gabe, você está falando como se tivesse descoberto que existe vida em Marte. Talvez seja exatamente assim que me sinto. Gabriel tomou um gole da cerveja. Tenho um trabalho na sexta. Uma arquiteta que precisa de acompanhante para uma gala. Ricardo quase se engasgou com a bebida. Espera aí. Você vai para uma gala de arquitetura fingindo ser acompanhante? Você percebe a ironia, né? Metade das pessoas lá provavelmente te conhece. Gabriel havia pensado nisso. Por isso é perfeito. Vou poder observar meu próprio mundo de fora. Além do mais, que arquiteta de 28 anos vai ficar prestando atenção em CEOs? Uma arquiteta esperta que quer conseguir clientes, Ricardo retrucou. Mas Gabriel já havia tomado sua decisão. Havia algo sobre aquela solicitação simples e direta que o intrigava. Marina S. não havia pedido um homem rico ou poderoso, apenas alguém elegante e discreto. Talvez pela primeira vez em anos, alguém o quisesse exatamente como ele estava fingindo ser. Apenas Gabriel Silva, um cara comum em busca de uma conexão real. A sexta-feira chegou mais rápido do que Marina havia esperado. Ela passou a tarde inteira no salão de beleza, algo que não fazia há meses, deixando que a cabeleireira arrumasse seus cabelos castanhos em um elegante coque baixo, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A maquiagem estava sutil, mas impecável, realçando seus olhos verdes. O vestido que escolhera era um modelo azul marinho de corte clássico, elegante sem ser chamativo. Carla havia insistido para que ela comprasse algo novo, mas Marina optou por uma peça que já tinha no guarda-roupa. Afinal, já estava gastando uma fortuna com o acompanhante. Você está linda, disse Carla, que havia insistido em acompanhá-la até o hotel onde seria a gala. Respirando? Mal, Marina confessou, ajeitando a pequena bolsa clutch dourada. Não acredito que estou fazendo isso. E se ele for estranho? E se não tivermos química nenhuma? E se... Mari, respira. Carla segurou os ombros da amiga. É só uma noite. Vocês vão chegar, circular um pouco, você vai fazer seus contatos e depois cada um vai para seu lado. Simples assim. O Uber parou em frente ao Hotel Copacabana Palace, um dos mais luxuosos de São Paulo, onde aconteceria a gala. Marina desceu do carro com as pernas trêmulas, observando o movimento de pessoas elegantes entrando no hotel. Ele disse que estaria esperando na entrada às 7. Marina murmurou, olhando o relógio. São 7h05. 5 minutos de atraso não é nada, relaxa. Marina estava prestes a responder quando uma voz masculina a fez se virar. Marina! Ela se virou e sentiu o ar faltar em seus pulmões. O homem à sua frente era ainda mais bonito do que as fotos do site sugeriam. Alto, cerca de 1,85, cabelos castanhos bem cortados, olhos azuis que pareciam ver através dela
e um sorriso que era ao mesmo tempo confiante e gentil. Vestia um terno azul escuro perfeitamente cortado, uma camisa branca impecável e uma gravata discreta. Gabriel, ela conseguiu dizer estendendo a mão. Em vez de apertar sua mão, Gabriel a trouxe delicadamente aos lábios, depositando um beijo suave nas costas dela. O gesto foi tão natural e elegante que Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É um prazer conhecê-la, ele disse, e sua voz tinha um tom grave e quente que a fez esquecer momentaneamente onde estava. Você está deslumbrante. Carla pigarreou ao lado deles e Marina se lembrou de onde estava. Ah, esta é minha sócia, Carla. Carla, Gabriel. Gabriel cumprimentou Carla com a mesma elegância, mas Marina notou que seus olhos retornaram rapidamente para ela. Bem, Carla disse com um sorriso maroto, vou deixar vocês dois. Marina, se divirtam. Gabriel, foi um prazer conhecê-lo. Quando ficaram sozinhos, um silêncio momentaneamente constrangedor se instalou entre eles. Gabriel foi o primeiro a quebrar o gelo. Nervosa? Ele perguntou, oferecendo o braço. É tão óbvio assim? Marina perguntou, aceitando o braço dele enquanto caminhavam em direção à entrada do hotel. Um pouco, ele admitiu com um sorriso. Mas é compreensível. Primeira vez? Marina quase tropeçou. Primeira vez o quê? Primeira vez contratando um acompanhante, ele esclareceu. E havia algo em sua voz que não era julgamento, apenas curiosidade gentil. É, ela confessou sentindo o rosto esquentar. Você deve achar que sou patética. Gabriel parou de caminhar e se virou para ela, seus olhos azuis sérios. Marina, posso te chamar de Marina? Ela assentiu. Não há absolutamente nada de patético em uma mulher independente e inteligente tomar as rédeas de sua própria vida. Se você precisa de um acompanhante para se sentir mais confortável em um evento importante, isso só mostra que você é prática e determinada. As palavras dele eram exatamente o que ela precisava ouvir, e Marina sentiu parte da tensão deixar seus ombros. Obrigada, ela disse sinceramente. Além do mais, Gabriel continuou com um sorriso travesso enquanto voltavam a caminhar. Agora eu estou curioso para saber que tipo de evento é tão importante que vale R$1.000. Marina riu, e o som pareceu surpreender a ambos. É a gala anual de arquitetura e engenharia. Todo mundo importante do setor está aqui. É uma grande oportunidade de networking. Mas também, ela hesitou. Também o quê? Também é onde meu ex-namorado vai estar com a namorada nova, ela admitiu. Gabriel assentiu com compreensão. Ah, a velha necessidade de mostrar que você está bem sem ele. Exatamente, patético, eu sei. Não, Gabriel disse firmemente. Humano. Eles chegaram à entrada do salão onde acontecia a gala. O ambiente era deslumbrante, com lustres de cristal, flores brancas em arranjos enormes e cerca de 200 pessoas circulando com taças de champanhe. Então, Gabriel disse baixinho, inclinando-se para falar próximo ao ouvido dela. Qual é nosso plano? Como nos conhecemos? Há quanto tempo estamos juntos? O hálito morno dele contra seu ouvido fez Marina se arrepiar novamente. Não pensei nisso, ela confessou. Deixa comigo, Gabriel disse, colocando a mão delicadamente nas costas dela. Nos conhecemos há 3 meses através de amigos em comum. Eu trabalho com consultoria empresarial. Viajo bastante, por isso não apareci em eventos antes. Estamos em um relacionamento sério, mas preferimos manter as coisas discretas. Marina o olhou impressionada. Você é bom nisso. Prática, ele disse com um sorriso enigmático. Eles pegaram taças de champanhe e começaram a circular pelo salão. Gabriel era um acompanhante perfeito, atencioso sem ser possessivo, charming sem ser falso, e demonstrava um conhecimento surpreendente sobre arquitetura. Como você sabe tanto sobre design sustentável? Marina perguntou, após ele ter mantido uma conversa de 15 minutos com um arquiteto renomado sobre construções ecológicas. Leio muito, ele respondeu evasivamente. Marina estava prestes a perguntar mais quando ouviu uma voz familiar às suas costas. Marina? Nossa, que surpresa te ver aqui. Ela se virou e se deparou com Lucas, seu ex-namorado. Ele estava exatamente como ela se lembrava. Bonito de uma forma convencional, com seu sorriso que ela antes achava charmoso, mas agora percebia como condescendente. Ao lado dele estava Fernanda,
a colega de trabalho com quem ele havia começado a namorar, uma loira de olhos claros que usava um vestido vermelho muito decotado. Lucas, Marina disse, forçando um sorriso. Que bom te ver. O olhar de Lucas imediatamente se dirigiu para Gabriel, que havia se posicionado naturalmente ao lado de Marina, com uma mão protetora em suas costas. E este é? Lucas perguntou, com um tom que Marina reconheceu como territorial. Gabriel estendeu a mão com um sorriso confiante. Gabriel Silva. E você deve ser o famoso Lucas. Famoso? Lucas pareceu satisfeito. Marina me contou sobre vocês, Gabriel disse, e havia algo em sua voz que Marina não conseguiu identificar. Que interessante finalmente conhecê-lo. Marina sentiu que havia subtextos naquela conversa que ela não estava captando, mas antes que pudesse analisar mais, Gabriel se inclinou e depositou um beijo suave em sua têmpora. Amor, não era aquele o arquiteto que você queria conhecer ali? Ele murmurou próximo ao ouvido dela, alto o suficiente para Lucas ouvir o amor. E naquele momento, Marina percebeu que Gabriel não era apenas bonito e charmoso. Ele era estratégico. E ela estava começando a gostar muito disso. O resto da noite passou como um borrão de conversas animadas, apresentações profissionais e olhares admirados, muitos deles direcionados ao casal que Marina e Gabriel formavam. Ele desempenhava o papel de namorado apaixonado, com uma naturalidade que às vezes fazia Marina esquecer que tudo aquilo era encenação. Você está se divertindo? Gabriel perguntou quando eles encontraram um momento mais reservado na varanda do hotel, longe da multidão. Marina olhou para ele, realmente o observando pela primeira vez na noite. Havia algo em Gabriel que a intrigava. A forma como ele conhecia não apenas a arquitetura, mas também tinha opiniões fundamentadas sobre o mercado imobiliário, regulamentações urbanas e até mesmo sobre sustentabilidade na construção civil. Para alguém que supostamente trabalhava com consultoria empresarial, ele era surpreendentemente específico em suas observações. Estou, ela respondeu sinceramente. Muito mais do que imaginei. Você é muito bom no que faz. Gabriel tomou um gole de champanhe, seus olhos azuis fixos no horizonte iluminado de São Paulo. E o que exatamente eu faço, Marina? A pergunta a pegou desprevenida. Bem, você... quer dizer... Ela gaguejou, percebendo que estava prestes a dizer fingir ser meu namorado por dinheiro, o que soava muito mais crua quando colocado dessa forma. Relaxa, Gabriel disse com um sorriso gentil. Eu sei o que você ia dizer. E você está certa. Eu sou bom em representar, mas sabia que a melhor forma de representar é ser o mais próximo possível de quem você realmente é. E quem você realmente é, Gabriel Silva? Por um momento, algo passou pelos olhos dele, uma sombra, uma hesitação. Mas foi tão rápido que Marina quase achou que havia imaginado. Alguém que está tentando descobrir isso, ele respondeu finalmente. Antes que Marina pudesse perguntar o que ele quis dizer, eles foram interrompidos por um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e um sorriso paternal. Marina Santos! O homem se aproximou com os braços abertos. Como você está, querida? Senhor Almeida. Marina se iluminou abraçando o homem. Que bom vê-lo. Gabriel observou a interação com interesse. Claramente, este era alguém importante para Marina. Gabriel, este é o Sr. Roberto Almeida, diretor da Almeida em Associados, uma das maiores firmas de arquitetura do país. Marina disse, fazendo as apresentações. Senhor Almeida, este é Gabriel, meu... Ela hesitou por uma fração de segundo. Namorado. Prazer em conhecê-lo, jovem. Roberto disse, apertando a mão de Gabriel com firmeza. Marina é uma das arquitetas mais talentosas da nova geração. Vocês formam um belo casal. Obrigado, senhor. Marina realmente é excepcional, Gabriel respondeu, e havia algo em sua voz que fez Marina olhar para ele surpresa. Não era a fala decorada de um acompanhante profissional, havia sinceridade genuína em suas palavras. Na verdade, Marina, Roberto continuou, queria falar com você sobre uma oportunidade. Estamos expandindo nossos projetos residenciais de luxo e procuramos uma arquiteta com sua visão contemporânea. Que tal marcarmos um almoço na semana que vem? Marina sentiu seu coração acelerar. A Almeida em Associados era o tipo de empresa onde ela sonhava trabalhar desde a faculdade. Seria uma honra, Sr. Almeida. Perfeito.
Minha secretária entrará em contato. Roberto se virou para Gabriel. E você, Gabriel, trabalha em que área? Gabriel não hesitou. Consultoria empresarial, com foco em desenvolvimento urbano sustentável. Interessante. Sempre acreditei que o futuro da construção está na sustentabilidade. Você deve conhecer o trabalho da Monteiro Construções. Eles são pioneiros nessa área. Marina observou Gabriel atentamente e notou uma mudança sutil em sua expressão, um enrijecimento quase imperceptível. Conheço sim, Gabriel disse cuidadosamente. É uma empresa impressionante. O CEO deles, Gabriel Monteiro, é um visionário, jovem, inteligente e revolucionou a forma como pensamos sobre construção sustentável no Brasil. Você deveria conhecê-lo. Talvez um dia, Gabriel murmurou. Roberto se despediu pouco depois, deixando Marina nas nuvens com a possibilidade da nova oportunidade profissional. Não acredito que isso aconteceu, ela exclamou assim que ficaram sozinhos. A Almeida em Associados, Gabriel. É o trabalho dos meus sonhos. A empolgação dela era contagiosa, e Gabriel se viu sorrindo genuinamente pela primeira vez na noite. Você merece, ele disse. Conversei com várias pessoas hoje sobre seus projetos. Todos falam muito bem do seu trabalho. Marina parou de falar e o olhou fixamente. Você perguntou sobre mim? Claro. Como posso ser um namorado convincente se não souber nada sobre os sucessos da minha namorada? Mas havia algo mais na voz dele, algo que fazia Marina suspeitar que o interesse de Gabriel não era puramente profissional. Dança comigo? Gabriel perguntou de repente, estendendo a mão conforme a banda começou a tocar uma música lenta. Marina hesitou. Dançar significaria ficar próxima dele, e ela já estava tendo dificuldades para lembrar que aquilo tudo era apenas um trabalho para Gabriel. Eu não danço muito bem, ela mentiu. Eu guio, ele disse suavemente. Na pista de dança, Gabriel a puxou para perto, uma mão em sua cintura, a outra segurando delicadamente sua mão. Marina podia sentir o calor do corpo dele através do tecido do terno, o perfume masculino sutil que ele usava. Você está mentindo sobre não saber dançar, Gabriel murmurou, próximo ao ouvido dela conforme se moviam no ritmo da música. Como sabe? Seus movimentos são naturais. Você já dançou muito antes. Marina sorriu apesar de si mesma. Fiz balé quando era criança. Dança de salão na adolescência. Por que parou? A vida aconteceu. Faculdade, trabalho, relacionamentos que não apreciavam uma namorada que gostava de dançar. Gabriel a fez girar lentamente, depois a trouxe de volta para perto dele. Bobos, ele disse simplesmente. Marina levantou o olhar para ele e, por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Havia algo nos olhos de Gabriel que a fazia questionar se aquele momento era real ou parte da encenação. Gabriel, ela começou, mas não sabia como terminar a pergunta. Eu sei, ele disse baixinho, como se entendesse o que ela não conseguia verbalizar. A música terminou, mas eles ficaram parados por mais alguns segundos, olhando um nos olhos do outro, até que o som de aplausos os trouxe de volta à realidade. Devemos ir, Gabriel disse, mas sua voz estava ligeiramente rouca. No caminho para a saída, Marina se despediu de alguns colegas e conseguiu trocar cartões com 3 potenciais clientes. A noite havia sido um sucesso profissional absoluto, mas sua mente estava focada em outras coisas. Do lado de fora do hotel, eles esperaram o Uber de Marina chegar. Obrigada, ela disse quando ficaram sozinhos. Por tudo. Você foi perfeito. Foi um prazer, Gabriel respondeu. E Marina teve a impressão de que ele realmente queria dizer isso. Uber chegou, mas antes que Marina entrasse no carro, Gabriel a segurou delicadamente pelo braço. Marina? Sim? Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Se eu fosse apenas um cara comum que você conheceu hoje, você aceitaria tomar um café comigo amanhã? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Havia vulnerabilidade real na voz dele, algo que não tinha nada a ver com o Gabriel, confiante que ela conhecera durante a noite. Ela começou, mas foi interrompida pela buzina impaciente do motorista do Uber. Não precisa responder agora, Gabriel disse rapidamente. Pensa sobre isso. Marina entrou no carro atordoada, e enquanto o Uber se afastava,
Ela olhou pela janela traseira e viu Gabriel parado na calçada, observando o carro desaparecer no trânsito noturno de São Paulo. Durante todo o caminho para casa, uma única pergunta ecoava em sua mente: quem era realmente Gabriel Silva? Marina passou o sábado inteiro pensando na pergunta de Gabriel. Estava em sua cozinha, tentando se concentrar em preparar um almoço simples. Mas seus pensamentos voltavam constantemente para a noite anterior, a forma como ele a fizera se sentir especial, como seus olhos pareciam guardar segredos, e principalmente a vulnerabilidade em sua voz quando perguntou sobre o café. O telefone tocou, tirando-a de seus devaneios. Então, a voz animada de Carla do outro lado da linha. Como foi? Quero todos os detalhes. Marina suspirou, sentando-se no sofá com uma xícara de café. Foi complicado. Complicado como? Ele foi grosseiro? Inadequado? Não, o contrário. Ele foi perfeito demais. Houve uma pausa. Mari, você está falando como alguém que se apaixonou pelo acompanhante que contratou. As palavras de Carla atingiram Marina como um balde de água fria. Não seja ridícula. Estou sendo? Porque pela sua voz é exatamente isso que aconteceu. Marina fechou os olhos. Carla, ele é diferente do que eu esperava. Inteligente, gentil e conhece muito sobre arquitetura. Conversamos sobre coisas reais. E quando dançamos... Marina Santos, me diz que você não está considerando se envolver com um acompanhante profissional. Ele perguntou se eu aceitaria tomar um café com ele, como uma pessoa normal, não como cliente. E você vai? Não sei. Provavelmente não deveria. Provavelmente não, Carla concordou. Mas vai? Marina riu apesar da confusão em que se encontrava. Talvez. Depois de desligar, Marina decidiu que precisava de distração. Ligou o laptop e começou a trabalhar em alguns projetos, mas logo se viu procurando por Gabriel Silva na internet. Não achou nada. Nem redes sociais, nem menções profissionais, nada. Era como se ele não existisse digitalmente, o que era estranho para alguém da idade dele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Gabriel estava em seu apartamento, passando pela mesma crise existencial. Ele havia cancelado todos os compromissos do fim de semana, alegando estar doente, algo que nunca fizera em 10 anos de carreira. Sebastião, ele disse ao interfone, cancela tudo na segunda-feira de manhã também. Preciso resolver algumas coisas pessoais. Senhor, o senhor tem a reunião com os coreanos às 9. Remarca. Gabriel sabia que estava sendo irresponsável, mas não conseguia parar de pensar em Marina. A forma como seus olhos brilharam quando Roberto Almeida ofereceu a oportunidade de trabalho, como ela se movia na pista de dança, a vulnerabilidade que ela mostrou quando admitiu estar nervosa. Pela primeira vez em meses, ele havia se sentido como Gabriel Silva genuinamente, não como uma performance, mas como quem ele gostaria de ser realmente. O problema era que Gabriel Silva não existia. Era apenas uma fantasia que ele havia criado para escapar de sua vida real. E agora, essa fantasia estava ameaçando destruir o pouco de honestidade que ele havia encontrado. Seu telefone pessoal tocou. Era Ricardo. Cara, preciso te contar uma coisa. Ricardo disse sem preâmbulos. Ontem à noite no clube encontrei o Lucas Mendonça, aquele arquiteto metido. Ele estava falando sobre a ex-namorada dele ter aparecido em uma gala com um cara misterioso. Cara, era sobre sua Marina? Gabriel sentiu o estômago se contrair. O que ele disse exatamente? Que ela estava com um tal de Gabriel Silva, que ele nunca tinha ouvido falar de ninguém com esse nome no meio da consultoria empresarial. Ele achou estranho o cara saber tanto sobre construção civil sem trabalhar na área. Merda. Gabe, você tem certeza de que ela não te reconheceu? Sua foto já saiu em várias revistas de negócios. Gabriel passou a mão pelos cabelos. Tenho certeza. Ela nunca demonstrou reconhecer meu rosto. E se ela descobrir quem você é? Era exatamente a pergunta que Gabriel estava tentando evitar pensar. Se Marina descobrisse que ele era CEO de uma das maiores construtoras do país, exatamente o tipo de homem rico e poderoso que ela provavelmente evitava, como ela reagiria? Pior ainda, como ela se sentiria sabendo que ele havia mentido sobre absolutamente tudo? Não sei, Gabriel admitiu. Talvez seja a hora de parar com essa experiência, cara. Você já provou seu ponto.
Pessoas normais podem gostar de você por quem você é. Mas essa era a questão. Marina havia gostado de Gabriel Silva, não de Gabriel Monteiro. E ele não tinha certeza se eram a mesma pessoa. Vou dar um tempo, Gabriel disse finalmente. Talvez você tenha razão. Mas mesmo dizendo isso, Gabriel sabia que estava mentindo para Ricardo e para si mesmo. Ele queria ver Marina novamente. Queria explorar aquela conexão que havia sentido. Mesmo que isso significasse continuar vivendo uma mentira. Segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa, combinando perfeitamente com o humor de Marina. Ela havia passado o domingo inteiro debatendo consigo mesma sobre Gabriel, chegando à conclusão de que deveria manter distância. Afinal, que tipo de relacionamento saudável poderia existir entre uma arquiteta e um acompanhante profissional? Mas seus planos de esquecer Gabriel foram por água abaixo quando ela chegou ao escritório e encontrou um buquê de lírios brancos em sua mesa, com um cartão simples. Obrigado por uma noite inesquecível. Se mudar de ideia sobre o café, me mande uma mensagem. Gabriel. Uau! Carla disse, aparecendo atrás dela. Ele não desiste fácil. Marina pegou o cartão notando que tinha apenas um número de celular. Nenhum sobrenome, nenhuma informação adicional. É lindo, ela admitiu, cheirando as flores. E caro. Lírios brancos não são baratos. Marina franzou a testa. Carla estava certa. O buquê era claramente de uma floricultura cara, não o tipo de presente que alguém que trabalha como acompanhante ocasional poderia comprar facilmente. Talvez ele tenha outros clientes bem remunerados, Marina murmurou, mas a explicação soava fraca até para ela. Ou talvez ele não seja quem diz ser, Carla sugeriu. Antes que Marina pudesse responder, o telefone do escritório tocou. Santos An Carvalho Arquitetura, bom dia. Marina atendeu. Marina, aqui é a secretária do Sr. Roberto Almeida. Ele gostaria de marcar o almoço que vocês conversaram na sexta-feira. Marina sentiu uma onda de empolgação. Claro, quando seria conveniente? Que tal quinta-feira, meio-dia, no restaurante Terraço Itália? Perfeito. Depois de confirmar o encontro, Marina se virou para Carla com um sorriso enorme. É o almoço com Roberto Almeida. Mari, isso é incrível. Mas o quê? Você percebe que se conseguir esse trabalho, vai estar se movendo em círculos muito diferentes, né? Clientes milionários, eventos de alto padrão. Marina não entendeu onde Carla queria chegar. E daí? E se Gabriel descobrir, um acompanhante profissional pode não se sentir confortável namorando alguém que frequenta a alta sociedade. A observação de Carla fez Marina parar. Ela não havia pensado nisso. Se sua carreira decolasse, o que ela esperava que acontecesse, ela naturalmente começaria a frequentar eventos mais exclusivos, conhecer pessoas influentes. Como isso afetaria um possível relacionamento com Gabriel? Estou me antecipando, Marina disse finalmente. Nem sei se vou aceitar tomar café com ele. Mas mesmo dizendo isso, Marina puxou o celular e digitou uma mensagem. Obrigada pelas flores. Que tal amanhã, 15 horas, na cafeteria do Conjunto Nacional? A resposta chegou em menos de 2 minutos. Estarei lá. Enquanto Marina se preparava psicologicamente para o encontro, Gabriel estava em seu escritório enfrentando a pior reunião de sua carreira. Gabriel, preciso falar com você sobre sua conduta recentemente, disse Helena Monteiro, sua tia e sócia minoritária da empresa. Você cancelou 3 reuniões importantes na última semana, incluindo uma com investidores internacionais. Gabriel olhou para a mulher de 55 anos sentada do outro lado de sua mesa. Helena havia ajudado a criar ele depois que seus pais morreram em um acidente de carro quando ele tinha 16 anos. Ela era a pessoa mais próxima de uma mãe que ele tinha. Estou passando por uma fase difícil, tia. Que tipo de fase difícil justifica você colocar em risco contratos de milhões? Gabriel suspirou. Não podia contar a verdade para Helena. Ela nunca entenderia sua necessidade de viver como uma pessoa comum. Questões pessoais. Gabrielzinho, Helena usou o apelido da infância dele. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa. O que está acontecendo? Por um momento, Gabriel considerou contar tudo. Sobre sua crise existencial, sobre Gabriel Silva, sobre Marina. Mas então olhou ao redor de seu escritório, com vista para a cidade, obras de arte originais nas paredes, e percebeu como sua vida era desconectada da realidade da maioria das pessoas. Estou bem, tia.
Só precisava de um tempo para pensar. Helena o estudou com o olhar experiente de quem havia criado um menino órfão e o visto se tornar um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Isso tem a ver com uma mulher? Gabriel não conseguiu esconder a expressão de surpresa. Tem sim, Helena disse com um sorriso. Finalmente, estava me perguntando quando você ia encontrar alguém que não estivesse interessada apenas no seu dinheiro. Se ela soubesse a ironia da situação, Gabriel pensou, é complicado. O amor sempre é. Mas, Gabriel, promete que você não vai deixar isso afetar a empresa? Seus funcionários dependem de você. Gabriel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Prometo. Mas mesmo fazendo a promessa, Gabriel sabia que estava se preparando para mentir novamente para Marina no dia seguinte. E cada mentira o afastava mais da pessoa honesta que ele queria ser. Naquela noite, ele ficou acordado até tarde, olhando para o cartão de visita simples que havia mandado fazer para Gabriel Silva. Gabriel Silva, consultor. Nem endereço, nem empresa. Apenas um nome e um número. Talvez fosse hora de Gabriel Silva conhecer a verdade sobre Gabriel Monteiro. A questão era, Marina estaria disposta a aceitar ambos? A terça-feira chegou com um sol tímido, tentando furar as nuvens carregadas de São Paulo. Marina chegou à cafeteria do Conjunto Nacional 15 minutos antes do horário marcado. Escolheu uma mesa discreta no canto e pediu um cappuccino que mal conseguiu beber devido aos nervos. Ela havia mudado de roupa 3 vezes antes de sair do escritório. Finalmente, optando por uma blusa azul clara e calça jeans escura, casual, mas elegante. Não queria parecer que estava se arrumando demais para um simples café, embora soubesse que nada sobre aquela situação era simples. Gabriel chegou pontualmente às 3 horas, e Marina sentiu aquela mesma aceleração do coração que havia experimentado na gala. Ele usava uma camisa social branca sem gravata, mangas dobradas até os cotovelos e calça jeans escura. Estava ainda mais bonito do que ela se lembrava. Oi, ele disse, parando ao lado da mesa com um sorriso hesitante. Oi, Marina respondeu, gesticulando para a cadeira à sua frente. Gabriel se sentou e por alguns segundos ficaram em silêncio, cada um estudando o outro sob a luz natural da tarde. Obrigada pelas flores, Marina disse finalmente. Elas são lindas. Fico feliz que tenha gostado. Gabriel pediu um café expresso ao garçom que se aproximou. Marina, antes de qualquer coisa, preciso te perguntar algo. Claro. Por que você veio? Quer dizer, considerando as circunstâncias de como nos conhecemos. Marina mexeu no cabo da xícara pensando na resposta. Honestamente, porque na sexta-feira, por alguns momentos, esqueci completamente que você estava sendo pago para estar lá. Parecia real. E se eu te dissesse que para mim também pareceu real? Marina levantou os olhos para ele. Diria que você é muito bom no que faz. Gabriel riu, mas era um riso sem humor. Marina, posso ser honesto com você? Por favor. Gabriel respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. O trabalho como acompanhante não é minha profissão principal. Marina sentiu uma mistura de alívio e curiosidade. Não é? Faço isso muito ocasionalmente. Na verdade, você foi apenas a segunda cliente que aceitei nos últimos 6 meses. Então, qual é sua profissão principal? Aqui estava o momento da verdade. Gabriel sabia que deveria contar tudo. Sobre ser CEO, sobre a Monteiro Construções, sobre sua vida real. Mas olhando para Marina, vendo a esperança cautelosa em seus olhos, ele simplesmente não conseguiu. Trabalho com desenvolvimento urbano, ele disse, o que tecnicamente não era mentira. Consultorias para empresas de construção civil. Isso explica seu conhecimento sobre arquitetura. Sim. Gabriel sentiu o peso da meia-verdade. Marina, quero que você saiba que quando perguntei sobre o café, não estava falando como Gabriel, o acompanhante. Estava falando como Gabriel, a pessoa. Marina estudou o rosto dele. Havia sinceridade em seus olhos, mas também algo que ela não conseguia decifrar completamente. Gabriel, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Por que alguém como você trabalha como acompanhante, mesmo que ocasionalmente? Gabriel havia se preparado para essa pergunta, mas isso não a tornava mais fácil de responder. Às vezes a vida que temos não é a vida que queremos, e às vezes precisamos experimentar ser outra pessoa para descobrir quem realmente somos.
A resposta era mais honesta do que Gabriel havia pretendido ser. Isso faz sentido, Marina disse lentamente. Eu meio que entendo. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que todos esperam que eu viva, não necessariamente a que eu escolhi. Como assim? Marina hesitou, então decidiu ser vulnerável também. Minha família sempre esperou que eu me casasse cedo, tivesse filhos, fosse uma esposa dedicada. Escolhi me focar na carreira, mas às vezes me pergunto se estou perdendo algo importante. E às vezes... Ela parou. Às vezes o quê? Às vezes contrato um acompanhante para um evento, porque é mais fácil fingir ter um relacionamento perfeito do que admitir que estou questionando minhas escolhas. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um absorvendo a honestidade do outro. Marina, Gabriel disse finalmente, se você me permitir, gostaria de te conhecer melhor. Não como cliente, não como acompanhante, mas como pessoas que se conectaram de uma forma inesperada. Marina sentiu seu coração acelerar. Gabriel, isso pode ficar complicado. Nossas vidas são muito diferentes. Como você sabe, você nem conhece minha vida de verdade. Havia uma intensidade na voz dele que fez Marina se questionar se ela realmente conhecia alguma coisa sobre Gabriel, além do que ele havia escolhido mostrar. Então me conta, ela disse. Me conta sobre sua vida de verdade. Gabriel abriu a boca para responder, mas nesse momento o celular de Marina tocou. Ela olhou a tela e seu rosto se iluminou. Desculpa, preciso atender. É sobre o trabalho que pode mudar minha carreira. Ela atendeu. Alô? Gabriel observou a expressão de Marina mudar de empolgação para confusão, então para algo próximo do pânico. Sim, eu entendo. Não, não tem problema. Claro, quinta-feira mesmo. Obrigada por me avisar. Marina desligou com uma expressão preocupada. Tudo bem? Gabriel perguntou. Era a secretária do Roberto Almeida. Aparentemente ele quer marcar o almoço de quinta-feira em um local diferente. Em vez do Terraço Itália, vai ser no escritório dele. E ele quer que eu apresente um portfólio mais detalhado dos meus trabalhos. Isso é bom, não? Sim, é ótimo. É só que... Marina mordeu o lábio. O escritório da Almeida em Associados fica no mesmo prédio onde várias outras empresas importantes têm sede, incluindo a Monteiro Construções. Gabriel sentiu o sangue gelar em suas veias. Caia daí. Ele conseguiu perguntar com uma voz que esperava soar casual. Nada, é só que sempre tive curiosidade sobre essa empresa. Ouvi dizer que o CEO é bem jovem e revolucionou o mercado de construção sustentável. Marina sorriu. Talvez eu veja ele no elevador e possa fazer networking. Gabriel forçou um sorriso. Talvez. Desculpa, estou falando muito sobre trabalho. Marina guardou o celular. Onde paramos? Você estava perguntando sobre minha vida real, Gabriel disse, mas agora as palavras saíam com dificuldade. Marina o observou atentamente. Gabriel, você está bem? Ficou pálido de repente. Estou bem. É só que... Gabriel se levantou abruptamente. Marina, eu gostaria muito de continuar essa conversa, mas acabei de lembrar que tenho um compromisso importante que não posso cancelar. A mudança súbita no comportamento de Gabriel deixou Marina confusa e ligeiramente magoada. Claro, ela disse tentando esconder a decepção na voz. Gabriel deixou o dinheiro na mesa para pagar os cafés e se inclinou para beijar a bochecha de Marina, um gesto que deveria ser simples, mas que enviou arrepios por toda a espinha dela. Posso te ligar later? Ele perguntou. Pode, Marina respondeu, mas sua voz carregava uma nota de incerteza. Gabriel saiu da cafeteria como se estivesse fugindo de algo, deixando Marina sozinha, com suas dúvidas, e com a sensação crescente de que Gabriel Silva guardava segredos muito maiores do que ela havia imaginado. Gabriel chegou em casa em estado de quase pânico. Se Marina fosse a Monteiro Construções na quinta-feira, havia uma chance real de que alguém o reconhecesse e mencionasse seu nome perto dela. Pior ainda, se ela visse fotos dele nos corredores da empresa, ou se alguém comentasse sobre o jovem CEO Gabriel Monteiro, a farsa chegaria ao fim de forma desastrosa. Sebastião! Gabriel gritou assim que entrou no apartamento. Sim, senhor. Quinta-feira de manhã não quero estar no escritório. Marca todas as reuniões para sexta. Senhor, quinta-feira o senhor tem a apresentação final do projeto do Brooklyn para os investidores japoneses. Eles voam de volta para Tóquio na sexta de manhã. Gabriel passou as mãos pelos cabelos desesperado. Então marca para quarta à noite.
Diz que é uma emergência. Sebastião o olhou com preocupação. Senhor, posso perguntar o que está acontecendo? O senhor está agindo de forma muito estranha ultimamente. Gabriel se jogou no sofá, colocando a cabeça entre as mãos. Sebastião, você já se apaixonou por alguém que não pode ter? O homem mais velho se sentou na poltrona ao lado, abandonando a formalidade habitual. Uma vez. Há muito tempo. O que aconteceu? Contei a verdade para ela. Descobri que o amor baseado em mentiras não vale a pena ser vivido. Gabriel levantou a cabeça. E se a verdade destruir tudo? Então não era para ser. Mas pelo menos você dormirá com a consciência limpa. Enquanto Gabriel lidava com sua crise, Marina estava em seu apartamento, tentando se concentrar na preparação do portfólio para quinta-feira, mas sua mente voltava constantemente para o comportamento estranho de Gabriel na cafeteria. Decidiu fazer uma busca mais aprofundada na internet. Gabriel Silva, consultor São Paulo, não trouxe resultados relevantes. Gabriel Silva, desenvolvimento urbano, também não. Era como se ele fosse um fantasma profissional. Intrigada, Marina ligou para Carla. Carla, você pode me fazer um favor? Você conhece gente em várias empresas de consultoria. Pode perguntar se alguém conhece um Gabriel Silva que trabalha com desenvolvimento urbano? Claro, mas por quê? Só uma curiosidade. Ele conhece muito sobre o assunto, mas não consegui encontrar nada sobre ele online. Mari, você está parecendo uma stalker. Não é isso. É só que teve algo estranho no comportamento dele hoje. Quando mencionei que vou a Monteiro Construções quinta-feira, ele ficou esquisito e saiu correndo. Espera aí, a Monteiro Construções? Marina, você sabe quem é o CEO deles? Sei que é jovem e bem-sucedido. Por quê? Gabriel Monteiro. Ele tem 32 anos. Assumiu a empresa aos 22 quando o avô morreu e é considerado um dos empresários mais promissores do país. Marina sentiu uma pontada estranha no estômago. Gabriel Monteiro, o primeiro nome é igual. Mari, você acha que... Não pode ser. Gabriel Silva é acompanhante, lembra? Além do mais, um CEO bilionário não precisa trabalhar como escorte, a menos que ele esteja se divertindo. A sugestão de Carla fez Marina se sentir enjoada. Carla, isso não faz sentido. Ou faz todo o sentido. Pensa bem, homem rico, entediado, decide brincar de ser pessoas comum. Explica por que ele sabe tanto sobre construção civil, porque não tem presença online como Gabriel Silva e porque ele ficou nervoso quando você mencionou a Monteiro. Marina sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Eu vou descobrir quinta-feira. Como? Vou perguntar sobre ele no prédio. Se Gabriel Silva realmente trabalha com desenvolvimento urbano, alguém deve conhecê-lo. E se for verdade? Se Gabriel Silva for Gabriel Monteiro? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Então, eu fui uma idiota completa. Na manhã de quarta-feira, Gabriel estava em seu escritório quando Helena apareceu sem avisar. Preciso falar com você, ela disse fechando a porta. Bom dia para você também, tia. Gabriel, recebi uma ligação estranha ontem. Uma arquiteta ligou para o escritório perguntando se conhecemos um Gabriel Silva que trabalha com desenvolvimento urbano. Gabriel sentiu o mundo parar. Quem era a arquiteta? Marina Santos, você conhece ela? Gabriel fechou os olhos. Sim, eu conheço. Gabriel, que diabos está acontecendo? Por que uma arquiteta está procurando por você com outro nome? Gabriel sabia que havia chegado ao fim da linha. Não podia mais esconder a verdade de Helena e talvez fosse hora de parar de esconder de Marina também. Tia, senta aí. Preciso te contar uma coisa que você não vai gostar. Pelos próximos 20 minutos, Gabriel contou tudo para Helena. Sobre Gabriel Silva, sobre trabalhar como motorista de aplicativo, sobre aceitar trabalhos como acompanhante e sobre Marina. Quando terminou, Helena estava o olhando como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Você enlouqueceu completamente, ela disse finalmente. Talvez. Gabriel, você percebe que se isso vazar para a imprensa, pode destruir a reputação da empresa? E se algum concorrente descobrir e usar isso contra nós? Eu sei. E essa Marina? Você disse que ela vem aqui amanhã? Ela tem uma reunião com Roberto Almeida. Tia, eu preciso contar a verdade para ela antes que ela descubra sozinha. Helena suspirou profundamente. Gabriel, você tem duas opções. Ou para com essa loucura agora e nunca mais vê essa mulher, ou conta toda a verdade e aceita as consequências. Eu sei qual é a escolha certa, Gabriel disse.
A questão é se tenho coragem de fazê-la. Então é melhor decidir rápido, Helena disse, levantando-se, porque se ela vier aqui amanhã fazendo perguntas, a verdade vai sair de qualquer jeito. Quando Helena saiu, Gabriel ficou sozinho com seus pensamentos. Em menos de 24 horas, Marina estaria no mesmo prédio onde ele trabalhava, e sua vida dupla poderia desmoronar completamente. Era hora de decidir: Gabriel Monteiro ou Gabriel Silva. Ele não podia ser os dois para sempre. A quinta-feira amanheceu cinzenta, com uma garoa típica do outono paulistano que parecia refletir o estado de espírito tanto de Marina quanto de Gabriel. Marina se arrumou com cuidado especial, blazer azul marinho, camisa branca e calça social preta. Queria causar a melhor impressão possível em Roberto Almeida. Gabriel, por sua vez, havia passado a noite em claro, debatendo consigo mesmo sobre o que fazer. Às 6 da manhã, tomou uma decisão: ia contar toda a verdade para Marina antes que ela descobrisse sozinha. Mas primeiro precisava garantir que ela não o visse acidentalmente no prédio. Sebastião, Gabriel disse pelo interfone, transfere todas as reuniões de hoje para o escritório do centro. Não quero estar na sede hoje. Já está providenciado, senhor. Mas posso sugerir algo? Fala. Talvez seja hora de parar de fugir e enfrentar a situação. Gabriel sabia que Sebastião estava certo, mas ainda não estava pronto. Marina chegou ao imponente edifício comercial na Faria Lima às 11h30, meia hora antes da reunião. O prédio de 30 andares abrigava algumas das empresas mais importantes de São Paulo, incluindo a famosa Monteiro Construções no Mirvispes e 5º andar. Boa tarde, Marina disse à recepcionista. Tenho reunião com o Sr. Roberto Almeida às 12h. Marina Santos? Isso mesmo. O Sr. Almeida está esperando. Desce o 8º andar, sala 1805. Enquanto esperava o elevador, Marina decidiu satisfazer sua curiosidade. Desculpe, ela disse à recepcionista. Você conhece um Gabriel Silva que trabalha com desenvolvimento urbano? Ele faz consultorias para empresas daqui do prédio. A recepcionista pensou por um momento. Gabriel Silva... Não, nunca ouvi esse nome. Mas temos o Gabriel Monteiro da Monteiro Construções. Ele é especialista em desenvolvimento urbano sustentável. Marina sentiu o estômago se contrair. Gabriel Monteiro, ele é como? Jovem, muito bonito, cabelos castanhos, olhos azuis, um dos CEOs mais cobiçados da cidade. A recepcionista disse com um sorriso. Por que você conhece ele? Antes que Marina pudesse responder, o elevador chegou. Ela entrou em choque, as suspeitas de Carla ecoando em sua mente. Cabelos castanhos, olhos azuis. Especialista em desenvolvimento urbano. Não podia ser coincidência. Durante todo o elevador até o 18º andar, Marina tentou se convencer de que estava sendo paranoica. Existiam muitos homens com essas características em São Paulo. A reunião com Roberto Almeida correu melhor do que Marina havia sonhado. Ele ficou impressionado com seu portfólio e ofereceu uma sociedade júnior na empresa, com a possibilidade de liderar o novo departamento de projetos residenciais sustentáveis. É uma oportunidade única, Marina, Roberto disse. Você trabalharia diretamente comigo e com nossos parceiros mais importantes, incluindo a Monteiro Construções. A Monteiro Construções? Marina tentou manter a voz casual. Sim, somos parceiros há anos. Aliás, o Gabriel Monteiro é um gênio. Você deveria conhecê-lo. Tenho certeza de que vocês se dariam bem profissionalmente. Marina sentiu como se estivesse em um pesadelo. Senhor Almeida, por acaso o senhor tem uma foto do Gabriel Monteiro? Roberto pareceu surpreso com a pergunta, mas puxou o laptop e abriu o site da Monteiro Construções. Aqui está ele na página principal. Marina olhou para a tela e sentiu o mundo desabar. Lá estava Gabriel, seu Gabriel, em um terno impecável, sorrindo confiante para a câmera com o título Gabriel Monteiro CEO abaixo da foto. Marina? Roberto perguntou preocupado. Você está bem? Ficou pálida. Eu preciso ir, Marina disse, levantando-se abruptamente. Desculpe, Sr. Almeida. Posso dar uma resposta sobre a proposta amanhã? Claro, mas... Marina já estava saindo da sala. Ela precisava de ar, precisava processar o que havia descoberto. Gabriel Silva não existia. O homem por quem estava se apaixonando era uma mentira completa. Enquanto esperava o elevador, seu celular tocou.
Era uma mensagem de Gabriel. Marina, preciso falar com você. É importante. Posso te encontrar hoje à noite? Marina digitou a resposta com as mãos tremendo. Acho que já descobri tudo o que precisava saber sobre você, Gabriel Monteiro. A resposta veio imediatamente. Marina, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Como você mentiu sobre absolutamente tudo? Não foi assim. Me encontra hoje à noite, por favor. 20 horas no mesmo café de ontem. Marina olhou para a mensagem por um longo momento, a raiva lutando contra a curiosidade. Finalmente digitou. Estarei lá. Mas só para ouvir como você pretende justificar essa farsa. Enquanto Marina saía do prédio em estado de choque, Gabriel estava em seu escritório temporário no centro da cidade, recebendo uma ligação de Sebastião. Senhor, a recepção do prédio principal me ligou. Uma arquiteta chamada Marina Santos esteve lá hoje e perguntou sobre Gabriel Silva. Quando disseram que não conheciam esse nome, ela perguntou sobre o senhor. Gabriel fechou os olhos. Ela descobriu. O que o senhor vai fazer? A única coisa que posso fazer. Contar toda a verdade e torcer para que ela me perdoe. Mas Gabriel sabia que as chances de perdão eram mínimas. Marina havia sido clara em sua mensagem. Ela se sentia traída e enganada. E ela tinha todo o direito de se sentir assim. Às 20, Gabriel chegou ao café 15 minutos antes do horário marcado. Escolheu a mesma mesa discreta onde haviam se sentado na terça-feira. Mas dessa vez, a atmosfera seria completamente diferente. Marina chegou pontualmente às 8, e Gabriel sentiu o coração apertar ao vê-la. Ela estava visivelmente nervosa e irritada, os olhos verdes brilhando com uma mistura de mágoa e raiva. Marina. Ele se levantou quando ela se aproximou. Gabriel, ela disse friamente, sentando-se sem aceitar o beijo no rosto que ele ofereceu. Ou devo dizer, Sr. Monteiro? Gabriel se sentou, sabendo que merecia toda a frieza dela. Marina, eu posso explicar. Por favor, explique. Explique como o CEO de uma das maiores construtoras do país decide brincar de ser acompanhante. Explique como você achou aceitável mentir sobre absolutamente tudo. Não foi uma brincadeira, Gabriel disse quietamente. E nem tudo foi mentira. Ah, não. Seu nome é mentira. Sua profissão é mentira. Provavelmente sua personalidade inteira é mentira. Minha personalidade não é mentira, Marina. Os sentimentos que desenvolvi por você não são mentira. Marina riu, mas era um riso amargo. Sentimentos. Gabriel, você nem me conhece de verdade, e eu certamente não conheço você. Você me conhece melhor do que imagina. Conheço? Então me conta uma coisa verdadeira sobre você. Qualquer coisa. Gabriel respirou fundo. Meu nome é Gabriel Monteiro. Tenho 32 anos. Meus pais morreram quando eu tinha 16 e minha tia Helena me criou. Assumi a empresa do meu avô aos 22 anos. Nos últimos 10 anos, construí um império, mas perdi a mim mesmo no processo. Há 3 meses, comecei a viver uma vida dupla porque me sentia sufocado pela minha vida real. E na sexta-feira passada, quando te conheci, senti algo que não sentia há anos. Uma conexão genuína com alguém. Marina o ouviu em silêncio, sua expressão ficando ligeiramente menos hostil. Marina, Gabriel continuou, eu sei que menti sobre quem sou profissionalmente, mas tudo o que senti, tudo o que disse sobre você, sobre nós, isso foi real. Como posso acreditar em você? Como posso confiar em alguém que construiu uma identidade falsa inteira? Porque eu estou aqui, contando a verdade agora, mesmo sabendo que posso te perder para sempre. Marina ficou em silêncio por um longo momento, mexendo nervosamente na xícara de café. Gabriel, ela disse finalmente, você percebe o quão humilhante isso é para mim? Eu contratei um acompanhante porque estava me sentindo inadequada, e descobriu que ele é exatamente o tipo de homem bem-sucedido que me faz sentir inadequada. Marina, você não é inadequada. Você é incrível, é talentosa, inteligente, determinada. E você é um CEO bilionário que estava se divertindo fingindo ser uma pessoa comum. A acusação atingiu Gabriel como um soco. Não era diversão, Marina. Era desespero. Marina olhou para Gabriel por um longo momento, vendo pela primeira vez, desde que descobrira sua verdadeira identidade, algo além da raiva em seus próprios sentimentos. Havia dor real nos olhos azuis dele, uma vulnerabilidade que ela não havia notado antes.
Desespero? Ela perguntou, sua voz perdendo um pouco da dureza. Gabriel passou as mãos pelos cabelos, um gesto que Marina havia começado a reconhecer como um sinal de nervosismo dele. Marina, você sabe como é acordar todos os dias, sabendo que as pessoas ao seu redor só se importam com seu dinheiro? Sabe como é questionar se algum relacionamento que você teve foi genuíno ou interesseiro? Há anos que eu me sinto como um estranho na minha própria vida. Marina se lembrou de suas próprias palavras na terça-feira. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que todos esperam que eu viva, não necessariamente a que eu escolhi. Então, você decidiu criar uma pessoa falsa? Decidi descobrir quem eu poderia ser se o dinheiro não existisse. Gabriel Silva me permitiu conhecer pessoas reais, ter conversas genuínas, sentir... Ele parou. Sentir o quê? Sentir que alguém poderia gostar de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Marina sentiu sua raiva diminuir ligeiramente, substituída por uma confusão emocional. Mas, Gabriel, mesmo como Gabriel Silva, você estava sendo pago para estar comigo. No início, sim. Mas, Marina, depois de 15 minutos na gala, eu esqueci completamente que aquilo era trabalho. E quando te perguntei sobre o café, eu não estava falando como Gabriel Silva, o acompanhante. Estava falando como Gabriel, o homem que estava se apaixonando por uma arquiteta incrível. As palavras dele fizeram o coração de Marina acelerar, mas ela ainda estava magoada demais para se deixar levar. Como posso saber o que é real e o que é performance? Gabriel se inclinou para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. Porque eu estou aqui, Marina, estou arriscando tudo, minha reputação, minha empresa, minha carreira, para tentar salvar algo que nem sei se existe. O que você quer dizer? Se essa história vazar, pode destruir tudo o que construí. CEOs não trabalham como acompanhantes, Marina. Isso seria um escândalo que poderia acabar com minha empresa e afetar milhares de funcionários. Marina percebeu pela primeira vez a magnitude do que Gabriel estava arriscando ao contar a verdade para ela. Então por que está contando? Porque descobri que prefiro perder tudo sendo honesto com você do que manter tudo baseado em uma mentira. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina tentava processar tudo o que havia descoberto e ouvido. Gabriel era realmente um CEO bilionário, mas também era um homem que se sentia perdido em sua própria vida. Ele havia mentido sobre sua identidade, mas seus sentimentos pareciam genuínos. Gabriel, Marina disse finalmente, preciso te fazer uma pergunta, e quero uma resposta completamente honesta. Qualquer coisa. Se eu fosse apenas Marina, a arquiteta de classe média, que trabalha 12 horas por dia e mal consegue pagar o aluguel, você ainda estaria interessado em mim? Gabriel não hesitou. Marina, foi exatamente por isso que me apaixonei por você. Sua determinação, sua paixão pelo trabalho, a forma como você se ilumina falando sobre arquitetura sustentável. Seu dinheiro ou falta dele nunca passou pela minha cabeça. E se eu aceitar a oferta do Roberto Almeida? Se eu começar a frequentar os mesmos círculos que você? Ficaria orgulhoso de você. E também ficaria com medo. Medo de quê? Medo de que você descobrisse que Gabriel Monteiro não é tão interessante quanto Gabriel Silva. A honestidade crua na voz dele tocou algo profundo em Marina. Por que você acha isso? Porque Gabriel Silva é livre. Ele pode ser espontâneo. Pode tomar decisões sem pensar em acionistas ou responsabilidades corporativas. Gabriel Monteiro é sufocado por expectativas e responsabilidades. Marina o estudou por um longo momento. Gabriel, posso te contar um segredo? Ele assentiu. Quando estava na sua empresa hoje, antes de descobrir quem você era, fiquei pensando que gostaria de conhecer o CEO que havia revolucionado a construção sustentável no Brasil. Pensava que ele deveria ser alguém visionário e apaixonado pelo que faz. E agora? Agora percebo que talvez você seja exatamente isso, mas que em algum lugar no caminho você esqueceu disso. Gabriel sentiu algo se mover em seu peito. Marina, o que você está dizendo? Estou dizendo que talvez Gabriel Silva e Gabriel Monteiro não sejam pessoas tão diferentes assim. Talvez Gabriel Silva seja apenas a versão de Gabriel Monteiro que se permitiu ser livre para ser autêntico. Marina respirou fundo antes de continuar. Gabriel, eu ainda estou magoada. Ainda me sinto traída pela mentira. Mas também entendo que você estava tentando encontrar algo real em um mundo que parece falso para você. Marina,
Deixa eu terminar. Ela segurou a mão dele sobre a mesa. Aceitar isso não vai ser fácil. Vou precisar de tempo para processar tudo. E se formos tentar alguma coisa, tem que ser baseado em honestidade completa. Você está dizendo que... Estou dizendo que talvez possamos tentar. Mas como Gabriel Monteiro e Marina Santos. Sem mentiras, sem personas falsas. Apenas nós dois com todos os nossos problemas e complicações. Gabriel apertou a mão dela. Marina, eu prometo que nunca mais vou mentir para você sobre coisa alguma. E eu prometo tentar entender que às vezes as pessoas fazem escolhas erradas pelos motivos certos. Eles ficaram ali de mãos dadas, sabendo que o caminho à frente seria complicado. Gabriel teria que aprender a integrar as partes de si mesmo que havia separado. Marina teria que aprender a confiar novamente. Mas pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que tinham encontrado algo real. Então, Marina disse com um pequeno sorriso, Gabriel Monteiro gostaria de levar Marina Santos para jantar, como pessoas normais, com identidades reais. Gabriel sorriu de volta, e era o primeiro sorriso genuíno que Marina via no rosto dele desde que descobrira a verdade. Seria uma honra. Enquanto saíam do café juntos, Marina percebeu que às vezes as melhores coisas da vida começam de forma completamente inesperada. E Gabriel percebeu que talvez não precisasse escolher entre Gabriel Silva e Gabriel Monteiro. Talvez pudesse simplesmente ser Gabriel, um homem que havia encontrado alguém que o amava por todas as partes de quem ele era. 6 meses depois, Marina Santos se tornaria sócia da Almeida em Associados e lideraria o projeto de revitalização sustentável de um bairro inteiro em São Paulo, em parceria com a Monteiro Construções. Gabriel Monteiro aprenderia a equilibrar suas responsabilidades corporativas com sua necessidade de autenticidade e, ocasionalmente, ainda dirigia para aplicativos nos finais de semana, não para fugir de sua vida, mas para se lembrar de que tipo de pessoa queria ser. E às vezes, em eventos elegantes, pessoas comentavam sobre o casal que sempre parecia genuinamente apaixonado, nunca imaginando que eles haviam se conhecido em uma das situações mais improváveis possíveis, quando ela precisava fingir ter um namorado e ele precisava fingir ser uma pessoa comum. Algumas das melhores histórias de amor, afinal, começam com as pessoas tentando ser quem não são, apenas para descobrir quem realmente poderiam ser juntas.